que se desvestia de púrpura, de roupa fina, e todos os dias banqueteava com luxo, e o mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão, e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, no meio dos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me a Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado entre chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí para nós passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que mandes a família de meu pai, porque tenho 5 irmãos, manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não houve Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Nós estamos diante da parábola do rico e do Lázaro. E nós queremos falar nesta noite sobre o estado intermediário. O que é o estado intermediário? O estado intermediário é o período entre a morte física e a ressurreição. E eu achei pertinente falar acerca deste assunto, uma vez que nós estamos falando das coisas do fim, das coisas que em breve vão acontecer, logo após o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, para os salvos as bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, em sequência a grande tribulação, a guerra do Armagedom, o julgamento das nações, o milênio, o juízo final. E aí então, do juízo final, todos já ressuscitarão. Então, é pertinente a gente entender como é o estado intermediário. Como é que as pessoas estarão entre a morte física, alguém que morre fisicamente é sepultado. Como é esse estado, como é que essas pessoas estão até o dia da ressurreição, pois todos irão ressuscitar. Os salvos, os crentes, participarão da primeira ressurreição, por ocasião do arrebatamento da igreja. Os ímpios ressuscitarão na segunda ressurreição, depois da grande tribulação e do milênio, para comparecer diante do trono branco. E aí, quando nós falamos de estado intermediário, nós falamos, a Bíblia mostra que é um lugar fixo, um lugar que existe, é o lugar onde as almas e os espíritos daqueles que morreram fisicamente aguardam a ressurreição de seus corpos, para poder se apresentarem diante do Supremo Juiz. E esta parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro nos mostra como é o estado intermediário. E eu queria que você entendesse que o propósito de Jesus aqui com essa parábola é exatamente nos mostrar como é o estado intermediário, como é a vida após morte, para onde os justos vão e para onde os ímpios vão. E aqui nesta parábola, Jesus não está fazendo apologia à teologia do sofrimento. Ele não está dizendo que quem vai ser salvo são os que sofrem e que os ricos, aqueles que têm uma vida confortável aqui, vão para o inferno. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Este rico aqui, ele simboliza exatamente aquelas pessoas que vivem na impiedade, aquelas pessoas que confiam mais em si mesma, nas coisas materiais, e vivem distanciados, divorciados de Deus. E até pessoas que não têm recursos financeiros vivem assim aqui nesta terra,
Conheço muita gente paupérrima, que vivem assim, divorciadas de Deus, não querem saber de Deus, não estão nem aí para Deus e vivem na prática da impiedade. Então, este rico aqui, quando a Bíblia usa essa expressão rico, está falando de pessoas que acham que possuem tudo e que não precisam de Deus. Não está condenando as riquezas materiais. Na verdade, o que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, não é? E então aqui Jesus nos mostra como é a vida após a morte física. O que nós havemos de encarar após a morte física? E aí, só para a gente compreender acerca da morte, a morte é um assunto que assombra a humanidade. De fato, a Bíblia diz que a morte é a nossa inimiga. Ela será o último inimigo a ser destruído. Lembram-se que lá no trono branco, depois do julgamento de todos os homens, de todos os ímpios, no final, Jesus lançará a morte e o inferno no lago de fogo. A morte um dia será destruído. Então, a Bíblia diz que chama a morte do nosso inimigo, do último inimigo a ser destruído, e todos temem a morte. Por que todos os homens, todos os seres humanos temem a morte? Porque Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para viver. A morte passou a ter domínio sobre a vida dos homens por causa do pecado. E aí, quando nós falamos de morte, nós precisamos compreender que a Bíblia relata, descreve, nos mostra que existe 3 tipos de morte. O primeiro tipo de morte é a morte espiritual. Adão estava ali no jardim. A Bíblia diz que todos os dias Deus estava ali com ele. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor visitava Adão. Ele vivia em comunhão com o Senhor. Mas um dia ele resolve dar ouvido às mentiras de Satanás, resolvem acreditar naquilo que Satanás havia falado e duvida daquilo que Deus havia falado. Deus disse para ele: olha, você não pode comer do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Satanás chegou falando para ele que era diferente, que na verdade, se ele comesse, ele não iria morrer. Ele dá ouvido então a Satanás, peca contra Deus e morre espiritualmente. O que é uma pessoa morta espiritualmente? Uma pessoa que vive sem comunhão com Deus, distanciado de Deus. Então, esse é o primeiro tipo de morte. O segundo tipo de morte, que todos nós conhecemos e lidamos com ela, e as pessoas temem muito, é a morte física. O que é a morte física? A morte física é a separação do nosso corpo, do nosso espírito e da nossa alma. É quando o espírito e a alma deixam o corpo, quando o corpo para de funcionar e é levado à sepultura. Então, o corpo morre e é levado à sepultura. O corpo entra num processo de decomposição, mas o espírito humano, a alma, o espírito que habitava naquele corpo agora, ele entra no estado de consciência. Hoje, a nossa percepção das coisas é através do corpo, das funções do nosso corpo. Mas depois que esse corpo físico se desfizer, o nosso espírito e a nossa alma entrarão no estado de consciência. É o que esta parábola aqui mostra, que tanto o rico como Lázaro, ao morrerem, um foi levado para o Hades, para o inferno, e o outro foi levado para o seio de Abraão. E a parábola mostra que os dois estiveram ali conscientemente de tudo aquilo que estava acontecendo. O terceiro tipo de morte será a morte eterna. Essa morte eterna está separada, está reservada para os ímpios, para aqueles que rejeitaram o plano da salvação, que não quiseram Jesus, que abandonaram Jesus, que morreram na prática do pecado. A morte eterna é o sofrimento final e eterno do ser humano que morreu na impiedade. Os seus corpos irão novamente se unir ao seu espírito e serão lançados no lago de fogo para todo sempre.
Por isso que Jesus disse: não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei tanto aquele que pode matar tanto o corpo como lançar a alma no inferno. E o único que pode fazer isso é Deus. Amém? O diabo, ele pode até matar o corpo de um cristão, mas ele não tem poder para trocar na alma e no espírito, porque nós estamos guardados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Então veja bem, o que é o estado intermediário? É o período entre a morte física, onde a pessoa é sepultada, seu corpo é sepultado, é o período entre a morte física e a ressurreição desta pessoa. E aí então, falando de morte, já entendemos a morte, nós já compreendemos aqui também acerca da ressurreição, mas é sempre bom nós recapitularmos. Quando a Bíblia fala acerca de ressurreição, da ressurreição dos mortos, a Bíblia mostra que a ressurreição, ela acontecerá em duas etapas. A Bíblia chama de primeira ressurreição, a primeira etapa, e de segunda ressurreição, a segunda etapa. A primeira ressurreição, ela está reservada para aqueles que morreram com Cristo. Está reservada para os fiéis. E quando é que acontecerá a primeira ressurreição? Por ocasião do arrebatamento da igreja e por ocasião do final da grande tribulação. Então veja bem, por ocasião do arrebatamento da igreja, e quando nós falamos de arrebatamento, a Bíblia traz a doutrina da iminência da sua volta, da volta de Cristo, mostrando que Cristo pode voltar a qualquer momento. Ele mesmo falou sobre isso. Então, veja bem, quando a trombeta tocar para Jesus voltar, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os crentes que estiverem vivos serão transformados e encontrarão com Cristo nos ares e estarão para sempre com o Senhor. Amém? Então, por ocasião do arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão, se encontrarão nos ares com aqueles que estão vivos e estarão para sempre com o Senhor. E no final da grande tribulação também haverá uma ressurreição. Aqueles que aceitarem a Cristo durante a grande tribulação, aqueles que não negarem a sua fé durante a grande tribulação, aqueles que morrerem por causa da sua fé, a Bíblia Sagrada diz que eles ressuscitarão para reinar com Cristo no milênio. Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 4, João diz que viu esses irmãos. Ele diz o seguinte: eu vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quando é que se dará a primeira ressurreição? Por ocasião do arrebatamento da igreja. E essa primeira ressurreição, ela vai respingar naqueles que durante a grande tribulação se converteram a Cristo, aqueles que talvez estavam desviados e conseguiram voltar para Jesus, mas que foram mortos por causa da sua fé, não aceitaram o sinal da besta e foram mortos e ressuscitarão e entrarão com Cristo no milênio e reinarão com o Senhor durante 1000 anos. E a segunda ressurreição, quando é que se dará e para quem será? A primeira ressurreição é somente para os salvos, diga comigo, para os salvos. Já a segunda ressurreição será apenas para os ímpios. Por ocasião da segunda ressurreição, não haverá mais nenhum salvo na sepultura. Todos já ressuscitaram. Ressuscitaram por ocasião do arrebatamento
e ressuscitaram por ocasião do final da grande tribulação. Então só restarão na sepultura os ímpios, aqueles que não quiseram a solução de Deus para o pecado. E qual é a única solução de Deus para o pecado? Jesus Cristo. Só o sacrifício de Cristo na cruz, só o sangue de Jesus pode purificar um ser humano do pecado. Não é o esforço, não é a prática religiosa, não é a bondade humana, não, de forma alguma, mas só o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Por isso que João identificou Jesus ali no Jordão e disse: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a segunda ressurreição será para todos os ímpios, para todos, desde a criação até o último ímpio que morrerá no milênio. Eles ressuscitarão para comparecer diante do trono branco, para serem julgados segundo as suas obras. O Apocalipse 20, versículo 11, diz isso: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante dele, de Deus, e abriram-se os livros e o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito segundo as suas obras. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, sobre estes não tem poder sobre eles a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém? Eu quero fazer parte da primeira ressurreição, meu irmão. Você quer? Amém? Então, nós estamos falando sobre isso para que a gente entenda biblicamente essas coisas. E eu acho mais do que necessário, no tempo em que nós estamos vivendo, a gente compreender essas coisas à luz da Bíblia. Um pastor amigo meu, ontem, me mandou uma foto de uma pessoa em Brasília que havia morrido depois de vacinado as 2 doses da vacina. Eu falei para ele: está morrendo é muita gente. Diminuiu as mortes por Covid, mas tem gente que toma vacina e morre. E eu falei para ele: meu amigo, ou vacinado ou não, é melhor a gente morrer vacinado, né? Não é verdade? Então, meu irmão, nós estamos vivendo num mundo de incertezas. É verdade ou não é, irmãos? A vida do ser humano, a Bíblia diz, sempre foi como um sopro. E com essa pandemia hoje, nós estamos vivendo num mundo de incertezas. Vivendo num mundo de incertezas. Mas se nós mantivermos a nossa vida no altar, se andarmos na luz, como Ele na luz está, amém? Nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se a gente tem a certeza daquilo que nos aguarda, nós não temeremos a morte. Amém, meus irmãos? Não temeremos. O temor muitas vezes está ligado à falta de conhecimento, à falta de segurança, à falta de saber qual é o futuro que o Senhor tem reservado para os seus. Então, é pertinente nós sabermos. Olha, quando a Bíblia fala sobre a marca da besta não vem de maneira involuntária, não, irmãos. Aí esse amigo meu disse que tem muito crente que não está tomando a vacina, porque a vacina é a marca da besta. As coisas não são assim, não. Quando a marca da besta vier, você vai ter que escolher. Você vai ter que decidir. Você quer negar Jesus ou você quer aceitar o governo do anticristo? Você vai ter o poder de decisão. Se a marca da besta viesse assim camuflada e quem recebesse fosse para o inferno, Deus estaria agindo de maneira mais idiota, mais injusta.
Então não se preocupe que a marca da besta não chegou ainda não. Agora você pode ter certeza que tudo que está acontecendo é a preparação para o governo final do anticristo. Por exemplo, quando a gente se fala de passaporte de vacina, eu acho legal, Manuel, acho legal. Eu sei que tira a liberdade de muita gente que não quer se vacinar, mas eu acho legal. Sabe por quê? Porque, veja bem, se todo mundo que vacina está imunizado, se exigir que todo mundo vacina, vai ser mais difícil alguém contaminar. É legal ou não é? Mas isso tira a liberdade daqueles que não querem se vacinar. E a gente vive num país democrático, num mundo que ainda a maioria é democrática. E aí vocês acham que tudo isso que está acontecendo, eu vi uma cena de uma mãe que foi presa no Canadá apanhando na frente da criança porque não tinha um passaporte de vacina. O que vocês acham que esse controle aí está trabalhando na mente das pessoas? Para quando o anticristo se manifestar, ninguém ter resistência por esse controle. Olha aí, eu que conheço a palavra, achando bom o passaporte da vacina. Entenderam, irmãos? Então nada é por acaso. Essa vacina não é a marca da besta, de forma alguma. Mas esse vírus, com certeza, ele veio com um propósito. Ele foi criado com um propósito. E aí tudo que acontece em torno dele, a gente vê afunilando para uma preparação para o governo do anticristo. Então isso nos mostra que Cristo está às portas. Mas nós estamos falando acerca do estado intermediário. Como é a situação de alguém que morre fisicamente e vai para a sepultura. Como é esse estado da morte física até a ressurreição, a primeira ressurreição para os salvos e a segunda ressurreição para os ímpios. Como é o estado intermediário? Primeiro, a Bíblia nos mostra, e não há dúvida, que há vida após a morte. Precisamos compreender isso. A morte física não é o fim, ela é apenas o começo da eternidade. A morte física é apenas o começo da eternidade. As provas da crença da imortalidade estão expressas na experiência humana. A vida do ser humano, ela tem uma finalidade além da própria vida física. Há algo que vai além da matéria de nossos corpos. É a nossa parte espiritual. A vida humana, ela tem uma finalidade superior, uma razão de ser, um desígnio. Por isso que Jesus Cristo se manifestou para, através da sua morte, pudesse trazer vida para nós. Amém, meus irmãos? Então, veja bem, com a morte física, o corpo humano é levado para a sepultura, mas o espírito e a alma humana entram no estado de consciência, de existência. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E o que é o estado intermediário? Esse estado em que o corpo está na sepultura, aguardando a ressurreição. Primeiro, nós precisamos compreender o que não é o estado intermediário. O estado intermediário não é um período de sono profundo, de sono da alma. Não é um estado de inconsciência, como alguns querem dizer, que após a pessoa morrer fisicamente, ela passa a dormir, viver num estado de inconsciência das coisas. Não, não é isso. O estado intermediário não é o purgatório. Não é o purgatório, como se ensinam por aí, dizendo que o Seol e o Hades é apenas um lugar de prova, de segunda oportunidade para as almas daquelas pessoas que não conseguiram se purificar o suficiente para garantir o céu. Não.
o Seol e o Hades não é este lugar de prova, não é um lugar de segunda oportunidade para as almas se purificarem. Se o purgatório fosse uma realidade, se o Seol e o Hades fosse um lugar de segunda chance, aonde estaria a obra de Cristo? Por que Cristo morreu então na cruz? Então, se alguém quiser garantir a sua salvação eterna, precisa garantir enquanto está vivo fisicamente. Depois da morte, só resta esperar a ressurreição para receber a vida eterna ou a morte eterna. O estado intermediário não é um estado para reencarnações. Não é um período em que o ser humano aguarda para reencarnar. Não, de forma alguma. Não é um lugar de migração da alma, de perambulações. Não, como algumas pessoas acham, que alguém quando morre, a sua alma sai por aí perambulando, exatamente porque está aguardando o momento de se encarnar novamente. A Bíblia Sagrada e o texto aqui que nós lemos nos mostram que no estado intermediário, depois que a pessoa morre e que está aguardando a ressurreição, elas não podem sair dos lugares para onde são enviados. Elas não podem se comunicar com os vivos, de forma alguma. O rico foi levado para o Hades, o pobre, o Lázaro, para o seio de Abraão. O rico desejava voltar para poder se comunicar com os seus, mas Abraão disse que não era possível. Sabe quem é que faz isso? Sabe quem é que se comunica com os vivos dizendo que são os mortos? São espíritos de engano que se passam por pessoas. Mas o que é o estado intermediário? Estado intermediário é o lugar de habitação espiritual, física e temporal. O estado intermediário é um modo de existir entre a morte física e a ressurreição final do corpo ressuscitado. Para a gente entender o estado intermediário, o Antigo Testamento, esse lugar é identificado como Seol, no Novo Testamento como Hades. E os dois termos diz respeito ao reino dos mortos. É um lugar espiritual onde as almas e os espíritos dos mortos habitam fixamente até que os seus corpos sejam ressuscitados para a vida eterna ou para a perdição eterna. O estado intermediário é um lugar de consciência ativa e ação racional. Se fosse um lugar neutro para as almas e espíritos dos mortos, não haveria razão para Jesus identificar este lugar com os nomes que deu. Veja bem, chamado de lugar de tormento. Não haveria de ser, então, lugar de tormento, já que as pessoas, após a morte, não teriam consciência. No texto que nós lemos, na parábola do rico e do Lázaro, nós observamos o rico e o Lázaro participarem de uma conversação ali no Hades, no Seol, estando apenas de lados diferentes. Quando então o ímpio que estava no Hades se dirige a Abraão e diz: Pai Abraão, peça a Lázaro que está aí do outro lado, no teu seio, junto contigo, que venha aqui e molhe a ponta do seu dedo na água e me refresque a língua. Então Abraão responde para ele dizendo: isso é impossível, porque nem os que estão aqui podem passar para aí, e nem os que estão aí podem passar para o lado de cá. E o apóstolo Paulo, então, ele se refere ao estado intermediário, ele descreve também como lugar de comunhão dos santos com Deus. É o que aconteceu com Lázaro. Lázaro estava lá no seio de Abraão. Quando se refere ao estado intermediário, a Bíblia denomina como lugar de consolação.
é o seio de Abraão, é o seio de Abraão, é o paraíso. Agora, precisamos compreender este lugar, tanto o Seol como o Hades, antes do Calvário. Olha só, antes do Calvário, para nós entendermos essa parábola, precisamos compreender que o Hades e o Seol se dividiam em 3 partes, antes de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário e ressuscitar. A primeira parte que nós encontramos nessa parábola é o lugar dos justos, o chamado seio de Abraão, o que a Bíblia chama de lugar de consolo, o que a Bíblia diz para onde Lázaro foi levado para os anjos. Isso significa que quando um justo, quando um crente em Jesus morre, a Bíblia Sagrada diz que os anjos vêm e lhe recolhe e leva para o seio de Abraão, para o paraíso. A segunda parte do Hades e do Seol é o lugar dos ímpios, que também é denominado lugar de tormento, para onde o homem rico da parábola foi levado. E a terceira parte do Hades e do Seol fica exatamente entre o seio de Abraão e entre o lugar de tormento. Essa terceira parte é chamada de lugar das trevas, de prisão eterna, de grande abismo. Então veja bem, antes de Jesus Cristo ressuscitar, antes do Calvário, o Seol, o Hades, o lugar da região dos mortos era dividido em 3 partes. A primeira parte, lugar dos justos, cheio de Abraão. A segunda parte, lugar de tormento, para onde o ímpio foi. E a terceira parte, chamada de poço do abismo, que dividia os 2 lugares. Por isso que Abraão disse para o rico: é impossível quem está aqui passar para lá, porque há um grande abismo entre nós. É nesse abismo, é nesse poço do abismo, aonde foi aprisionado uma classe de anjos. Lembram da gente falar que a terça parte dos anjos foram lançados em cadeias eternas, e esses demônios específicos, eles estão lá aguardando a grande tribulação para serem liberados de lá e atormentar os moradores da terra. Então veja bem, antes do Calvário, o Seol era dividido em 3 partes. O salmista disse que o Senhor não deixaria o seu corpo no Hades e ele não veria a corrupção, se referindo profeticamente a Jesus. Mas depois do Calvário, depois que Jesus morre na cruz e ressuscita, como foi que ficou esta situação? Veja bem, depois do Calvário houve uma mudança dentro do mundo dos mortos, das almas e dos espíritos dos mortos. A Bíblia Sagrada diz que Cristo Jesus morre na cruz, ele enfrentou a morte, ele enfrentou a sepultura e ele mesmo venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. E quando Jesus então ressuscita, ele efetua uma mudança nesse mundo. E a Bíblia Sagrada diz que a parte do seio de Abraão, chamada também de paraíso, Jesus transfere e transforma esta parte, tirando agora do mundo dos mortos e transportando então para a presença de Deus, para o terceiro céu, aonde Paulo esteve. Paulo disse: eu conheço um homem que, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu e viu coisas que não é mais lícito se referir. Então veja bem, com a morte de Jesus na cruz, o paraíso, o lugar dos justos, foi transferido para o terceiro céu, separando completamente a habitação do justo das partes
inferiores da terra, tirando completamente do Hades, do Seol, aonde os ímpios continuam. Então, veja bem, entende-se que Jesus, depois que ressuscitou, ele levou para o paraíso todos os crentes do Antigo Testamento. E o paraíso está em um lugar especial no céu. Mateus capítulo 27, versos 52 e 53 diz, isso depois que Jesus dá o brado, está consumado. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora, depois de Jesus, os crentes não são levados mais para o seio de Abraão, não, que ficava no mundo dos mortos, aonde o rico de lá contemplava o estado de Lázaro e desejava ir para lá e não podia. Agora, após a morte de Cristo, todos aqueles que morreram em Cristo são recolhidos pelos anjos e são levados para o paraíso. Por isso que Jesus falou para o ladrão da cruz, o ladrão virou para ele e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então vira para ele e diz, hoje tu estarás comigo no paraíso. Amém, meu amado irmão e minha amada irmã. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus conquistou tudo isso com a sua morte na cruz e com a sua ressurreição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele descreve essa conquista, essa ação de Jesus. Diz que Jesus, quando ressuscita, ele subiu ao alto. Ele levou cativo o cativeiro. Que cativeiro era esse? A morte. Ele deu dons aos homens. Ele disse, aquele que subiu é também aquele que tinha descido às partes mais baixas da terra. Amém, meus irmãos? Então veja bem, Jesus quando morre, ele ressuscita e ele desce lá no inferno, lá no Hades. E ele então transfere o seio de Abraão agora para o céu. Amém, meus queridos irmãos? Ele liberta aqueles que estavam lá. Colossenses capítulo 2, versículo de número 15, diz que ele despojou os principados e as potestades. Ele triunfou sobre eles na cruz. E Apocalipse capítulo 1, o apóstolo João viu esse lugar de habitação dos justos. Capítulo 1, verso 17 do Apocalipse diz assim, olha, Jesus dizendo, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eu estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. João viu no capítulo 6, verso de número 10, ele diz que quando o quinto selo foi aberto, João viu debaixo do altar, que altar é esse? O altar de Deus. Ele diz que viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Então, após o Calvário, após a morte e ressurreição de Cristo, os crentes não descem mais à região dos mortos. E a Bíblia aponta que o céu é para cima. O paraíso está lá, no lugar reservado do céu. Somente os justos, somente aqueles que morreram em Cristo, gozam esse privilégio de, após a morte física, serem levados para o paraíso. Só os crentes, só os justos, só os que servem a Cristo, aqueles que nasceram de novo, têm esse privilégio de já passarem a viver. Diga comigo, não é dormir, diga é viver.
já desfrutando da presença de Deus, aguardando o dia da ressurreição, para estar com o corpo e tudo para sempre na presença do Senhor. Amém? Então a ressurreição será a redenção do nosso corpo. Será a redenção do nosso corpo. Vale a pena servir a Jesus, porque o crente, com a morte física, ele já passa a desfrutar da presença de Deus e viver em esperança, aguardando pelo dia final, quando este corpo temporário que se acabou ressurgirá de entre os mortos num corpo espiritual e ressurreto para estar para sempre com o Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Por isso que Paulo disse que a morte para o crente é lucro. Por isso que Paulo disse que desejava tanto estar com o Senhor. Meus irmãos, se o estado intermediário fosse um estado de sono, Paulo com certeza não desejaria. Se fosse um lugar onde se vivesse dormindo, distanciado do Senhor, sem ter certeza do futuro, Paulo com certeza não desejaria. Mas Paulo desejou muito. Ele disse: eu desejo estar com o Senhor, mas o que me prende é o amor por vós, é o amor pelas almas, porque ele sabia que o crente, após a morte física, passa a viver uma vida de gozo, de paz, de felicidade plena, já gozando da presença de Deus e da presença do céu. Amém? Depois da morte física, vem o estado intermediário, aguardando a ressurreição. A Bíblia diz que o ímpio, ele morreu e ele foi levado para o Hades. E lá no inferno ele gritava em tormento, pedindo socorro. Mas aguardando a segunda ressurreição, só vai ressuscitar no final do milênio para poder comparecer diante do trono branco. Mas o Lázaro, os justos serão levados para o paraíso, lugar de gozo e de felicidade plena, aguardando a primeira ressurreição, para estarem com Cristo para sempre. Amém, meus irmãos? Então veja bem, o estado intermediário para o crente é um estado de gozo, de felicidade, de vida plena. Quando a primeira ressurreição acontecer, que os salvos em Cristo ressuscitar, eles vão continuarem, os salvos vão continuar vivendo esta vida de gozo, de felicidade plena. Mas a adrenalina vai ser maior, porque nós ressuscitaremos para participar da grande festa com Jesus, amém? Para receber o prêmio, para receber as recompensas pela forma que nós servimos a Deus, fomos fiéis a Ele, e aí depois então nós voltaremos com Ele, amém, meus irmãos? Voltaremos com Ele, Ele vencerá os exércitos da guerra do Armagedon, Ele julgará as nações e nós estaremos com Ele, julgando as nações. Ele começará a reinar no milênio e nós reinaremos com Ele. Amém? Nós reinaremos com Ele e nós não voltaremos mais a ter um corpo corruptível. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo dEle, ao corpo de Jesus. Então nós reinaremos com Ele, governaremos com Ele no milênio. No final do milênio, o diabo vai se revoltar contra Jesus novamente e vai fazer uma campanha política forte para destruir Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus vai destruir tanto ele como seus exércitos. Os mortos, os que estão
no Hades, no estado intermediário, aguardando a segunda ressurreição, irão ressuscitar para comparecer diante do trono branco. E nós, junto com Jesus, iremos julgar todos os ímpios, iremos julgar os demônios, iremos, junto com Jesus, aplicar a sentença. Será nessa ocasião que a palavra que a Bíblia diz que em breve o nosso Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então a Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Amém? E aí então Jesus estabelecerá o estado eterno. Cumprir-se-á então aquilo que o Senhor planejou para o ser humano lá no princípio. Amém? Vamos nos colocar de pé. Precisamos estar preparados para o estado intermediário. Talvez nem todos nós alcançaremos o arrebatamento, não é? Seria maravilhoso se Jesus viesse agora e nos arrebatasse. Seria maravilhoso. Mas se Jesus não voltar agora e a gente alcançar a morte física, o estado intermediário, a morte física, vai ser uma bênção para aqueles que servem a Jesus, para os salvos. Mas para os ímpios, será o fim de qualquer esperança. Então, como é que eu faço para estar preparado para esse estado intermediário? Como é que eu faço para acontecer comigo como aconteceu com Lázaro, que morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso? Como é que eu faço? Eu sendo purificado de todo pecado. E como é que eu me purifico de todo pecado? Pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus. Pela fé nele. Ele diz que aquele que crê nele tem a vida eterna. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará mais em condenação. Por quê? Porque passou da morte para a vida. Entregue a sua vida a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus. Faça o propósito de viver para Ele. Entregue-se sem reserva a Ele. Essa é a única forma da gente fugir do Hades, do lugar de tormento.